Basílica de São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e te darei as chaves do reino dos céus. Esta igreja é a Igreja Católica, e este é um dos seus locais mais sagrados, a Basílica de São Pedro, em Roma. Construída sobre o túmulo de São Pedro, é a mais importante igreja do cristianismo. A história de São Pedro começa com um simples pescador no mar da Galileia. Chamado por Cristo para ser seu seguidor, o nome original de Pedro era Simão, mas Cristo o renomeou Petros, ou Pedro, que em grego significa pedra. Ele deixou tudo o que conhecia, casa, família e segurança, para seguir Jesus. E embora ele duvidasse de sua própria fé, embora ele falhasse para Jesus e mesmo negasse, Cristo o escolheu acima de todos como a pedra sobre a qual ele construiria sua igreja. Na história de São Pedro, encontramos as mensagens básicas da crença cristã. O poder da fé, o dom de perdoar e a promessa de vida eterna. Como Jesus, Pedro foi perseguido, aprisionado e crucificado. Na arena romana do imperador Nero, em uma demonstração final de humildade a Jesus, Pedro pediu para ser colocado de cabeça para baixo na cruz. Diz a tradição que Pedro foi enterrado em um cemitério em uma colina próxima. Ali, seus seguidores levantaram uma pequena capela, onde durante 250 anos os primeiros cristãos iam para prestar graças. No século IV depois de Cristo, Constantino, o primeiro imperador cristão do Império Romano, construiu uma igreja no local da sepultura. Esta igreja permaneceu lá por 12 séculos. Então, no início do século XVI, o Papa Júlio II decidiu construir uma nova igreja e demoliu a Basílica de Constantino. Mais de um século se passaria antes de esta enorme igreja estar completa. 18 papas reinaram durante o período de construção da Basílica. Muitos dos maiores artistas e arquitetos do Renascimento participaram neste impressionante empreendimento. O trabalho de Michelangelo, juntamente com o do escultor Bernini, é o mais fortemente relacionado com a Basílica. Quando ele tinha apenas 25 anos, Michelangelo completou aquele que muitos consideram uma obra-prima de toda a sua longa carreira, a magnífica Pietà, o único trabalho que Michelangelo assinou. Aos 72 anos, Michelangelo retornou à Basílica como seu mais importante arquiteto. Sua obra-prima final seria a Grande Cúpula, um projeto em camada dupla
que foi o mais audacioso do seu tipo jamais tentado. A Basílica de São Pedro foi consagrada em 1626, 120 anos após os primeiros desenhos terem sido feitos. Logo depois, Bernini começou a adição da impressionante piazza, ou praça, elíptica em frente à igreja. O projeto de Bernini emoldurou a praça com imensas colunas quádruplas, formando dois braços que parecem abraçar todos os que entram na praça. No centro da praça fica o grande obelisco egípcio de Heliópolis, trazido para Roma no ano 37 d.C. O obelisco anteriormente ficava na Arena de Nero, e acredita-se que São Pedro tenha sido crucificado à sua sombra. Entrar na Basílica de São Pedro é entrar em um dos lugares mais maravilhosos e inspiradores do mundo ocidental. A amplitude do seu espaço interno é de tirar o fôlego. A igreja é repleta de luz, uma luz que brilha sobre uma magnífica coleção de estátuas, altares, afrescos e pinturas. Nenhuma é mais impressionante do que a Cátedra Petri de Bernini, o trono de São Pedro glorificado. Localizado no fundo do altar-mor, a cátedra é na verdade um relicário, uma cobertura protetora de ouro e bronze. Dentro, há uma cadeira de madeira que acredita-se ter pertencido a São Pedro. Bernini incluiu a cadeira no novo trono, rodeada de nuvens, raios de luz e anjos esculpidos. A Cátedra Petri é lindamente emoldurada por um soberbo baldaquino, ou dossel. Ele cobre o altar mais alto, de onde apenas o Papa pode rezar a missa. Elevando-se à altura de um prédio de 8 andares, o dossel foi artesanalmente feito a partir de 90 toneladas de bronze. O dossel de Bernini fica diretamente abaixo da magnífica cúpula de Michelangelo. Com mais de 150 metros de altura e quase 50 metros de diâmetro, a cúpula é uma das maiores estruturas do seu tipo no mundo. O sol flui através de suas janelas e preenche a igreja abaixo com uma luz que só pode ser descrita como sagrada. E diretamente abaixo do grande altar e da majestosa cúpula está um dos mais sagrados de todos os santuários cristãos. Ali, de acordo com a tradição, está o túmulo sagrado de São Pedro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Não há melhor hora para testemunhar a grandiosidade da Basílica do que durante uma missa celebrada pelo Papa. Cada Papa serve em uma linhagem de papas que pode ser traçada até o próprio São Pedro. O Papa
é tanto o bispo de Roma quanto o principal professor da fé. Para os católicos, ele é o último intermediário entre homem e Deus, um símbolo vivo da Igreja. Para um quinto da população mundial, a Basílica de São Pedro é muito mais do que uma construção, por mais magnífica que ela seja. Ela toca o coração espiritual do catolicismo. Um monumento a um simples pescador, cuja extraordinária fé transformou o mundo. Ele era Simão Pedro, e por quase 2000 anos seus seguidores vieram venerá-lo sobre esta pedra. Alleluia.